salve galera, e aí, tudo bem com vocês? Cara, tava esperando um bom tema pra gente poder fazer um vídeo longo aqui no canal Daniel Brown, não só pra gente trocar uma ideia sobre futebol de maneira geral, mas também pra agradecer a vocês, afinal, a gente tá chegando aqui à marca de 13 mil inscritos nesse canal que tinha quase 50 mil, tivemos um problema, tivemos que reconstruir o canal, ainda não estamos na monetização, não tô ganhando nada pra fazer isso aqui pra vocês, é no amor, tá? Então dá aquela moral, rapaziada. 13 mil inscritos, se inscreve aqui e assiste os vídeos, cara, para fazer a gente bater essas 4 mil horas e poder monetizar aqui para ter mais uma ferramenta bacana para conversar com vocês. E hoje sobre seleção brasileira. Ramon Menezes pode ser o técnico do Brasil interinamente até a seleção se acertar com outro treinador. Nesse momento, o alvo exposto aí, situação já bem divulgada, explícita externamente, que a CBF ela tá com a pretensão de trazer o Carlo Ancelotti ao plano A da CBF nesse momento. Muito se falou ali em Dorival Júnior, se falou até em Mano Menezes, se falou em Abel Ferreira, mas parece que o italiano Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid, que nesse momento está comandando o clube espanhol no Mundial de Clubes, é o cotado para assumir a seleção brasileira, só que em julho, quando terminar a temporada dele com o clube merengue, beleza? E aí a CBF está se planejando nesse sentido, só que eu tenho alguns questionamentos para fazer, tá bom? Vamos lá. A gente viu aí a notícia surgindo agora de manhã que o Ramon Menezes pode ser o técnico da seleção brasileira até o novo comandante assumir, talvez lá para junho, julho. Até lá, 2 datas FIFA vão acontecer, certo? Inclusive começando agora em março. Entre os dias 21 e 28 de março, a gente vai ter 2 partidas das eliminatórias que começam, a primeira e a segunda rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo do México, dos Estados Unidos e do Canadá em 2026. E aí como é que vai fazer? Porque o Brasil ainda não definiu o seu treinador, ainda não tem ninguém, nenhum comandante já. Inclusive já talvez a maior demora que eu já tenha visto aí para definir um técnico da seleção brasileira nos últimos anos, certo? Nas últimas décadas, pelo menos. O Brasil quer muito o Carlo Ancelotti, que já falou que não pode pensar em outra coisa antes do término da temporada, e além disso, ele mesmo falou que ele não se sente tão à vontade, que ele não se sente tão, assim, velho, talvez seja o termo, para assumir uma seleção nesse momento. A gente sabe que existe essa ideia de que o treinador de seleção geralmente é um cara mais velho mesmo, né, cara? E ele se sente bem ainda para comandar alguns clubes, para seguir até no Real Madrid. Só que a CBF quer o cara. E até junho, julho, quando ele puder conversar com o Brasil para ver se ele aceita ou não, o Ramon Menezes, que é o atual técnico sub-20, ex-treinador do Vasco, do CSA, que atualmente é o treinador da seleção brasileira sub-20, inclusive está comandando o Brasil nessa disputa de título do Sul-Americano sub-20, o Brasil está muito bem nessa competição, é o que nós estamos tendo, certo? O Ramon Menezes, portanto, poderia assumir internamente a CBF, fazer a convocação de março, treinar o grupo durante uma semana, executar os jogos, e aí, numa outra data FIFA, a gente já poderia ter um novo comandante. E o cara da vez é o Carlo Ancelotti. Assim, sobre essa situação de não ter pressa para definir o comandante e colocar alguém interinamente para comandar a seleção brasileira, até que a CBF defina um perfil, trace uma meta, faça negociações, eu acho válido, eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho muito mais válido você agir com cautela agora, colocar, né, um treinador ali interino para comandar a seleção brasileira, para jogar nesses jogos, afinal, pode sabe do gabarito e da qualidade da seleção brasileira. Né, claro, o Ramon Menezes não pode ser nunca o técnico do Brasil num ciclo inteiro, isso é óbvio, né, até ele sabe disso. Mas durante 2 joguinhos, você colocar ali o Ramon Menezes para comandar a seleção brasileira, cara, os jogadores vão se entender, ele vai manter o que estava certo já do trabalho do Tite e bola pra frente, aí dá pra ganhar esses jogos. E aí, eu não vejo problema nisso. O problema é o seguinte, isso tá combinado com o Ancelotti? Eu acho que não, certo? Eu acho que esse é o ponto central que eu quero trazer aqui pra vocês. O Brasil quer o Ancelotti, tá querendo esperar por ele até o meio do ano, tá se dispondo a colocar um técnico interino no início do ciclo pra esperar o Ancelotti. Mas e aí?
E se chegar lá em junho e julho, o Ancelotti falar, não, gente, já avisei, não quero treinar na seleção agora, quero continuar no Real Madrid, quero comandar outros clubes aqui do futebol europeu, seleção pra mim só daqui 5, 6 anos, eu não quero ainda. E aí? E aí o Brasil talvez perca tempo de preparação, de escolha de um treinador, mirando no Ancelotti e não combinando toda essa situação com ele. Se tiver combinado, se o Brasil chegar na mesa, colocar a proposta, o Ancelotti aceitar e aí de fato ficar acordado, ó, Ancelotti vem em julho, aí tudo certo. Aí Ramon Menezes comanda o Brasil por 3, 4 joguinhos e aí depois o Ancelotti assume. Só que agora, e se não estiver combinado? Quem é que vai tocar esse barco? Quem é que vai fazer toda essa situação? Quem é o plano B do Ancelotti? Então não adianta, vamos dizer, o Brasil coloca o Ramon Menezes, aí chega em junho e julho, o Ramon tem que continuar porque não tem técnico. E a gente não duvida de nada disso porque é Brasil, né? Então, esse é o principal ponto. Adoraria o Ancelotti. Ainda continuo pessimista em relação à vinda dele. Não acredito tanto que ele venha, tá? Mas enfim, o Brasil parece ter um caminho, certo? E esse caminho tem um primeiro planejamento. Vamos colocar o Ramon interinamente e vamos buscar o nosso alvo, porque a gente tem aí uns 3, 4 meses para fazer isso, certo? Então é isso. O que vocês acharam? Coloca aqui nos comentários e engaja com o canal Daniel Browne, tá bom, rapaziada? Manda para todo mundo que o Browne voltou a ter um canal e tá discutindo sobre futebol de maneira geral por lá. Valeu, tamo junto e fui!